Glória a Deus, a paz do Senhor, amados irmãos. Aqui quem vos fala é o pastor Luiz Carlos, da Igreja do Brasil para Cristo de Bonfinópolis. Com muita alegria, no dia de hoje, vamos dar continuidade à nossa leitura bíblica diária. Estamos estudando o livro do Gênesis e hoje vamos falar Gênesis capítulo de número 17. Gênesis 17 fala sobre quando Deus mudou o nome de Abrão para Abraão. O estudo de Gênesis 17 ainda revela a reafirmação da aliança de Deus com Abraão. Neste mesmo capítulo, a circuncisão é estabelecida como sinal da aliança e o nome de Sarai também é mudado. Deus renova sua aliança com Abraão, está no versículo do 1 ao 4. Deus muda o nome de Abraão, do versículo 5 ao 8. Deus institui a circuncisão como sinal de sua aliança, versículos 9 ao 14. Deus muda o nome de Sarai, versículo 15 ao 22. Abraão obedece à ordem de Deus, versículos 23 ao versículo 27. Deus renova sua aliança com Abraão, está em Gênesis 17, versículo 14. Gênesis 17 começa dizendo que Deus apareceu a Abraão quando ele tinha idade de 99 anos. Entre a história registrada em Gênesis 16 e a narrativa presente em Gênesis 17, há um intervalo de 13 anos, amados irmãos. Versículo 1 do livro 17 de Gênesis diz assim: Deus apresentou a Abraão dizendo: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Essa autodesignação de Deus como o Todo-Poderoso enfatiza o seu domínio absoluto sobre as coisas. Na sequência, ele também indica que, diante de suas promessas, Abraão deveria demonstrar uma resposta obediente. No versículo 2, mais uma vez a aliança de Deus com Abraão é reafirmada. Ele diz: Farei uma aliança entre ti e te multiplicarei extraordinariamente. O texto hebraico enfatiza o conceito de minha aliança, ou seja, uma aliança unilateral com Deus com Abraão. Contudo, isso não significa que Abraão e sua descendência, como beneficiários dessa aliança, estivessem isentos da responsabilidade, irmãos. Então, a aliança de Deus com Abraão inclui tanto as promessas invioláveis de Deus, bem como a responsabilidade de Abraão em agir com obediência dentro deste relacionamento, ou seja, deste pacto. Abraão se prostrou com o rosto em terra e escutou de Deus a promessa de que ele seria o pai de numerosas nações. Vejamos também, Deus muda o nome de Abrão para Abraão, está no versículo 5 ao 8. Nesse contexto, Deus mudou o nome de Abrão para Abraão. Abrão é um nome semita que significa pai exaltado. Já Abraão significa pai de uma multidão de nações, indicando sua grande descendência como resultante da promessa pactual de Deus. No sentido físico, Abraão de fato foi o pai de muitas nações, não somente dos israelitas através de Isaque e Jacó, mas também dos ismaelitas através de Ismael, dos edonitas através de Esaú e de outros povos através de seus filhos com Quetura. Mas essa promessa também encontrou seu cumprimento pleno e final na igreja que reúne os verdadeiros descendentes espirituais de Abraão pela fé em Cristo, o único que satisfaz cada condição da aliança de Deus. Veja algumas referências que eu vou passar aos irmãos. Em Romanos capítulo 4, do versículo 16 ao 17. O capítulo 15, do versículo 8 ao 12. Gálatas capítulo 3, versículo 29, Apocalipse, capítulo 7, versículo 9, e 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 12, que os irmãos leiam isso. Isso fica claro nos versículos seguintes que enfatiza o caráter eterno da aliança de Deus com a descendência eleita de Abraão.
Vejamos também, Deus institui a circuncisão como sinal de sua aliança, está dos versículos 9 ao 14. Como sinal da aliança, Deus instituiu a circuncisão a Abraão. Disse mais Deus a Abraão: Tu, porém, guardarás o meu concerto, tu e a tua semente depois de ti, nas suas gerações. Este é o meu concerto, que guardarei entre mim e vós e a tua semente depois de ti, que todo macho seja circuncidado. As alianças bíblicas geralmente são simbolizadas com símbolos. Êxodo 31, versículo 13 ao 17, Lucas 22 e o versículo 20, que os irmãos leiam. Deus ordenou que todos os homens das gerações de Abraão fossem circuncidados com 8 dias. Até mesmo os escravos comprados ou nascidos na casa de Abraão deveriam ser circuncidados. No versículo 12 do livro de Gênesis 17 diz: O filho de 8 dias, pois será circuncidado todo macho nas vossas gerações, o nascido na casa e o comprado por dinheiro a qualquer estrangeiro que for da sua semente. A circuncisão não era um procedimento novo naquele tempo. Outros povos antigos já adotavam a circuncisão, mas geralmente na adolescência. Contudo, o significado religioso da circuncisão, como símbolo da aliança de Deus com Abraão e sua descendência, era um conceito inédito. Também é muito significativa a ordem para que a circuncisão fosse praticada em recém-nascidos. Isso indicava que os filhos do povo eleito pertenciam à comunidade da aliança. Neste aspecto, a circuncisão serviu como um sinal distintivo teocrático da descendência de Abraão. O restante da história bíblica revela que a simples circuncisão da carne era ineficaz como símbolo da consagração a Deus, se o coração e os ouvidos do povo não estivessem consagrados a Ele. Em Deuteronômio, amados irmãos, capítulo 10, o versículo 16 ao 30, os irmãos vão ver também em Jeremias, capítulo 4, do versículo 4 ao 6. Ezequiel, capítulo 44, do versículo 7 ao 9. Deus muda o nome de Sarai. Está lá no versículo 15 ao 22 do livro do Gênesis, capítulo 17. Disse Deus mais a Abraão: A Sarai, tua mulher, não chamarás mais pelo nome de Sarai, mas Sara será o seu nome, porque eu hei de abençoar e te hei de dar a ti dela um filho, e abençoarei, e será mãe das nações dela. Deus não apenas mudou o nome de Abrão, mas também de Sarai, sua esposa. Acredita-se que o nome Sarai significa minha princesa. Então, o nome Sara parece ser uma variante de Sarai que elimina o pronominal possessivo minha, ficando somente princesa. Deus prometeu que Sara conceberia de Abraão e lhe daria um filho. Abraão até demonstrou certo ceticismo diante dessa promessa, pois ele e sua esposa estéril tinham a idade muito avançada. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se, e no seu coração: ao homem de 100 anos há de nascer um filho, dará à luz Sara com seus 90 anos, está no versículo 17 do livro do Gênesis, capítulo 17. Então Abraão apresentou Ismael a Deus como um possível herdeiro seu, e disse Abraão a Deus: tomara que viva Ismael diante do teu rosto. Mas Deus reafirmou a Abraão que Sara haveria de ser mãe e seu filho seria chamado Isaque. Deus prometeu abençoar Ismael e fez dele uma grande nação, mas em sua soberania Deus elegeu Isaque como herdeiro da promessa e não Ismael. Está nos versículos 19 ao 22. Abraão obedece à ordem de Deus, dos versículos 23 ao versículo 27. Gênesis 17 termina mostrando como Abraão obedeceu à ordem do Senhor quanto ao sinal da aliança. O escritor de Gênesis diz que, naquele mesmo dia, Abraão tomou a Ismael e todos os homens de sua casa e circuncidou a todos eles. Ismael e Abraão foram circuncidados no mesmo dia.
Ismael tinha 13 anos à época e Abraão tinha 99 anos. Que Deus abençoe vocês, amados queridos irmãos. Chegamos ao fim de mais um estudo bíblico em uma pequena, digamos assim, passagem daquilo que Deus tem nos colocado ao coração. Então, que Deus venha abençoar vocês no nome do Senhor Jesus.